Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Thiago Savion, sou professor lá do Colégio de Aplicação da UERJ. Vamos fazer a nossa terceira parte da aula de sistema digestório. Então nessa aula a gente vai falar sobre a regulação do processo de digestão e a relação com o sistema endócrino, que a gente vai falar dos hormônios que estão envolvidos aí nesse processo. Então para a gente contextualizar, a pergunta é: como que a gente sabe, como que o nosso corpo sabe quando é a hora de parar de comer? O grande lance é que tanto o estômago quanto o intestino, eles respondem à dilatação desses compartimentos pela chegada do alimento. E como que é a resposta desses compartimentos? É a liberação de hormônios. Então você tem uma relação muito grande ali com o sistema endócrino. Então como que acontece isso? Por exemplo, nessa figura aqui a gente vai... Quando o alimento chega no estômago, o estômago se dilata e a dilatação do estômago faz o estômago liberar um hormônio chamado de gastrina. A gastrina, ela circula pelo sangue e ela vai estimular o próprio estômago a liberar mais suco gástrico. Então, é uma retroalimentação positiva, uma autoalimentação positiva, em que a chegada do alimento libera a gastrina, que faz liberar mais suco gástrico e o processo de digestão acontece. Quando esse alimento ácido, e aí lembra, o suco gástrico, ele tem tanto o pepsinogênio, que vai ser transformado em pepsina, quanto o ácido clorídrico. Quando esse alimento, esse quimo, que é muito ácido, chega no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, esse quimo muito ácido e a própria dilatação do duodeno vai estimular a liberação de dois hormônios. Um hormônio que é chamado de CCK, ou colecistoquinina, e a secretina. A colecistoquinina, ela vai estimular a vesícula biliar a liberar o seu conteúdo, que é a bile, para emulsificar as gorduras, a gente já viu na segunda aula, e ela também vai estimular a porção exócrina do pâncreas a liberar o suco pancreático, aquele conteúdo de enzimas do suco pancreático. Um outro hormônio que vai ser secretado é a secretina, e a secretina vai estimular o pâncreas, outras células do pâncreas, a liberar bicarbonato. E esse bicarbonato vai fazer com que o pH desse quimo ele se eleve e vá para casa de 8, então vai neutralizar aquele pH muito ácido que veio do estômago. Tanto essa secretina quanto a colecistoquinina, elas também vão inibir o estômago, tanto na liberação de suco gástrico, quanto no peristaltismo do estômago. E isso vai fazer com que o alimento fique mais tempo ali no duodeno para ser digerido. Tá? Então é um mecanismo de fazer o peristaltismo dar uma diminuída para o processo de digestão enzimática acontecer. Aqui eu coloquei uma brincadeirinha, quando a gente vai num rodízio de pizza, o que vai acontecer com o nosso corpo? E aí vamos falar especificamente da glicose. Quando você come excesso de glicose, essa glicose ela vai ser armazenada, o excesso dela vai ser armazenado no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Se você comer em excesso, quer dizer, mais do que a capacidade que o seu corpo tem de transformar essa glicose no polissacarídeo glicogênio, esse excesso vai ser transformado em gordura e vai ser armazenado no tecido adiposo. E isso é muito interessante porque armazenar gordura é um meio mais eficiente de guardar essas moléculas que você comeu. Lembra que o ser humano e os outros animais que também fazem isso, eles não evoluíram num ambiente que tem tanta disponibilidade de alimento. Tá? Então, um rodízio de pizza é uma coisa absurdamente recente. Então, o ser humano não está tão adaptado assim, ele vai armazenar isso na forma de gordura. Então, por exemplo, a queima de 1 grama de gordura, ela fornece 2 vezes mais calorias, mais de 2 vezes, a queima de 1 grama de carboidrato. Então, se você queimar 1 grama de gordura ou queimar 1 grama do glicogênio, quando você parte o glicogênio em glicose e queima essa glicose, você gera muito mais energia. Então, armazenar o tecido adiposo, armazenar esse excesso na forma de gordura, cara, é uma vantagem muito grande. Então, vamos falar do metabolismo da glicose, porque ele vai ser bastante importante. A faixa normal da nossa glicemia, ou seja, a quantidade de glicose que fica circulando no nosso sangue, o normal é que ele fique entre 70 e 100. Como que isso varia ao longo do dia? Então, quais são os hormônios que estão envolvidos nesse controle da glicemia especificamente? Então, aqui ainda é um valor que ainda está meio desatualizado, tá?
Então você tem ali a glicose com essa variação, isso quando você está em jejum, né, você parou de comer, a sua glicose ela é mantida pelo seu corpo assim. Quando você come excesso de carboidrato, você comer uma refeição que tenha carboidrato, um pão, um macarrão, alguma coisa assim, ou pizza mesmo, esse aumento da quantidade de glicose no sangue vai estimular o seu pâncreas a liberar insulina. Então, essa insulina ela vai estimular com que as células do seu corpo captem glicose e o fígado vai armazenar uma quantidade grande dessa glicose na forma de glicogênio. Então, ele vai transformar a glicose em glicogênio. Quando esse nível de glicose cai, beleza, isso é o esperado. Tá? Agora, ao longo do dia em que você não está comendo, a tua glicose sanguínea vai baixando, 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 e aí o seu pâncreas, uma outra porção do seu pâncreas, libera o glucagon, que é um hormônio antagônico à insulina, ele faz o papel oposto. Então o glucagon ele vai estimular o fígado a partir o glicogênio em moléculas de glicose de novo, e essa glicose vai voltar para o sangue para te manter para essa quantidade de glicemia. Se você tiver uma deficiência nesse processo, você pode ter um quadro chamado de hipoglicemia. Então, a hipoglicemia ela é a queda, né, abaixo de 70, abaixo de 60, e isso leva à tontura, pode levar a desmaio e, inclusive, levar à morte. Tá? Então, a hipoglicemia, no curtíssimo prazo, né, na questão de segundos ou minutos, a hipoglicemia ela é muito mais perigosa do que a hiperglicemia, quando a sua glicose vai para 200, 300, 400. No curtíssimo prazo, a hipoglicemia pode matar, enquanto que a hiperglicemia ela pode levar a um quadro de diabetes. Então é uma outra doença, a gente vai tratar em outras aulas no futuro. Então, só para a gente contextualizar, eu vou deixar um videozinho aqui linkado, que é um videozinho em que eu fiz essa dublagem de um outro vídeo de uma universidade americana, e eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem esse metabolismo e homeostase da glicose. Isso é bastante legal. Bom, então vamos falar sobre o controle da saciedade, que é um tópico que eu nunca vi cair em vestibular nenhum, mas eu acho que é interessante a gente colocar nessa aula. E, enfim, é um plus aí pra galera, tá? Então, a gente vai falar de outros hormônios que, de repente, a gente nunca ouviu falar. Então, a gente está falando aqui de um hormônio que ele é liberado quando você está com fome. Quando você está com fome, o seu estômago libera um hormônio chamado de grelina. Então, a grelina, ela vai estimular o seu centro de saciedade no cérebro a buscar alimento. Então, você vai fazer a busca por alimento por conta do aumento de grelina no sangue. Um outro hormônio que é liberado, e a gente já viu, que é a insulina. Quando você aumenta a quantidade de insulina no sangue, a insulina, um outro efeito da insulina, além daquele de baixar a glicose sanguínea, baixar a glicemia, é inibir esse centro de saciedade para que você pare de comer. Então, quando você digeriu aquele macarrão, aquele pão, e você aumentou a quantidade de glicose no sangue, liberou a insulina vai agir no seu cérebro dizendo, cara, para de comer, né? Você acabou de comer, para de comer agora. Quando você come em excesso e começa a armazenar esse excesso de alimento na forma de gordura, então seu tecido adiposo ele aumenta, e aí talvez aqui seja uma novidade para a maioria das pessoas. O seu tecido adiposo ele não é só um tecido de armazenamento de gordura, como, enfim, muita gente pode pensar. Mas o tecido adiposo ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, ele produz um hormônio, na verdade, que é a leptina. E a leptina ela também vai diminuir o seu apetite. Então, no longo prazo, quando você aumenta o seu tecido adiposo, você tem uma alta na quantidade de leptina, porque a quantidade de leptina ela é diretamente proporcional ao seu tecido adiposo. Você aumenta a quantidade de leptina, essa leptina vai chegar no seu cérebro e vai fazer o seu cérebro, enfim, modificar o seu comportamento de buscar menos alimento. Isso no longo prazo, porque demora até você conseguir aumentar o seu tecido adiposo. No curto prazo, assim que você se alimentou, o alimento chegou no intestino, você começa a liberar um hormônio chamado de PYY. E esse hormônio ele vai inibir também esse centro de saciedade, fazendo com que você busque menos alimento. Então, no curto prazo, ele acaba sendo um hormônio antagônico ao efeito da grelina. Então, você tem, com fome, libera grelina, vai buscar alimento. Acabou de comer, o PYY fala, cara, para de comer porque, né, chega. Então, esse mecanismo pode não funcionar perfeitamente e aí você tem descompassos ali entre a quantidade de alimento que você come e o que você de fato precisa. Principalmente nas pessoas obesas, esse processo em algum ponto ele pode estar
alterado, seja porque o seu centro de saciedade não responde, enfim, você tem vários mecanismos aí, mas aí não é, enfim, uma conversa aqui para ensino médio, beleza? Então a gente fica por aqui, essa foi a aula de regulação e hormônios envolvidos no sistema digestório. Valeu, galera, obrigado, um grande abraço.